Olha, uma boa parte aqui já me conhece, então vocês fiquem à vontade para participar, fiquem à vontade para perguntar. Eu creio, eu não sei, meu filho, você precisa do microfone? Você. Eu preciso. Você precisa que eu fale no microfone? E que eu fique quieto ainda? Eu tenho que ficar com o microfone parado. Mais para trás. Esse grupo tira a liberdade da gente, né? Eu senti que os músicos estavam na dúvida se eles continuariam cantando até às 6 ou se me passaria a palavra. Depois eles me viram ali com ar de constrangido e falaram assim, passa para ele. Então vocês fiquem à vontade para participar. O nosso tema é um tema rico, é um tema extremamente importante e hoje nós estamos com situação de caos relacionada às questões do suicídio. Só para vocês terem uma ideia, imagine vocês que a estatística no mundo mostra para nós que para cada 2 minutos nós estamos tendo 3 suicídios de forma direta. Imaginem que é um suicídio a cada 40 segundos. São mais de 1 milhão de pessoas, em torno de 1 milhão de pessoas que estão fazendo movimentos de suicídio por ano. Em torno de 1 milhão de pessoas. Então, é uma situação extremamente grave. Por isso que eu estou colocando para vocês ficarem à vontade, para participar, para perguntar. Ou a gente já leu alguma coisa a respeito, ou a gente conhece alguém que já tentou, ou a gente já passou por essa situação em família, ou em nós mesmos. Então é importante que a gente troque informações e que não simplesmente receba o que eu vim trazer. Não tenho a intenção de esgotar, mas o que a gente puder trocar vai acrescentar para todos nós. Então, se eu coloco para vocês, para cada 2 minutos nós temos 3 suicídios, e eu estou colocando aqueles de morte direta. Aquela pessoa que coloca alta velocidade no carro, está numa rodovia, e o carro está numa pista, numa avenida, e de repente o poste sai do passeio e vai para a rua. Vocês já notaram isso, né? Que é o poste que caminha, não é o motorista que erra a direção. Essa pessoa que desencarna 24 horas depois não entra na estatística suicídio, embora ele estava com o carro a 130, 170 km por hora. Entra na estatística de acidentes de trânsito. Então, a situação é grave porque nós estamos falando de uma média de aproximadamente 1 milhão de pessoas por ano que utilizam dos instrumentos de suicídio direto. Para cada 10 pessoas que tentam suicídio e não desencarnam, para cada 10 que tentam e não desencarnam, 3 tentam novamente e uma tem êxito. Então, para cada 10, 3 tentam novamente e uma tem um sucesso na tentativa. Então vocês imaginem a gravidade do contexto. Quando a gente fala em suicídio, nós vamos pensar lá na Bíblia. Qual é o suicídio que nós temos em informação da Bíblia? Alguém sabe qual foi o primeiro suicídio da Bíblia? Quando a gente fala em suicídio na Bíblia, a gente lembra de quem? Judas. A gente só lembra dele, né? Coitado, miserável, né? A gente só lembra dele. Na Semana Santa todo mundo mete fogo nele, tá? Passou o sábado de aleluia, está queimado. Tudo bem? Agora você imagina, este é o caso que a gente tem informação, embora não é o único caso lá na Bíblia. Na Bíblia nós temos mais 4 ou 5 casos ainda antes de Judas. Lá no Velho Testamento nós vamos ter o suicídio do rei Aitófel, nós vamos ter o suicídio de Zinri, nós vamos ter o suicídio de Saul. Saul, por exemplo, ele foi nomeado o primeiro rei hebreu. Primeiro rei hebreu. Os hebreus queriam um rei e escolheram Saul porque ele era filho de Benjamim, uma tribo que tinha padrões de honestidade,
da tribo de Quis, ele tinha padrões de honestidade, padrões de lealdade muito fidedignos. Então escolheram Saul para ser o primeiro rei hebreu. Logo depois dele vencer um conflito contra os amonitas, porque viram que ele tinha uma liderança. Depois que ele assumiu o reinado, ele comprou uma briga com os amalequitas e venceu também os amalequitas. Anos depois, ele compra um conflito com os filisteus. Quando os filisteus começam a vencer a guerra, ele vê que estava ficando sem saída. Os seus 3 filhos também já tinham sido mortos na guerra. Quando ele seria preso pelos filisteus, ele chega para o seu soldado, o seu escudeiro, e fala com ele que ele não gostaria de ser preso pelos filisteus. Pegue da tua espada, olha a informação que ele pede para o soldado: pegue da tua espada e crava a tua espada no meu ventre. E o soldado fala para ele: ora, se eu vou te matar, acaba a minha função. Então não é justo que eu faça, e então eu não farei. O Saul, ele pega a espada do próprio soldado e crava a espada no próprio ventre. Quando o seu soldado vê que já não tinha mais nenhuma função, ele tira a espada de Saul e crava a espada em si mesmo. É aí os 2 primeiros casos de suicídio descritos em Samuel, na sua primeira carta. Mais tarde, então, nós vamos ter o de Zinri, depois nós vamos ter o de Aitófel, nós vamos ter o suicídio de Sansão, que a lenda mostra para nós que a força dele estava no cabelo. E após ter sido traído por Dalila, ao entregá-lo aos filisteus, ele é contra a postura dos filisteus, porque os filisteus amavam um outro deus, que eles chamavam de deus Dagon. Ele é preso quando é cortado o cabelo, porque na cabeça dele, a força dele estava no cabelo. Quando ele estava amarrado nas pilastras centrais do templo para ser ironizado pelos filisteus, ele pede a Deus força para que ele dê conta de superar aquele momento. E aí ele se fortalece na fé, puxa as pilastras centrais do templo e promove o próprio suicídio e a morte, o assassinato de inúmeras pessoas que estavam participando daquele evento. Mais tarde, no capítulo 27 de Mateus, nós vamos ter o suicídio de Judas. E o que é interessante no suicídio de Judas é porque Judas, após vender o Cristo, ele se suicida por enforcamento. Ele vai até uma árvore aonde estava presa uma ovelha, e ela estava presa por uma corda. Ele tira a ovelha da corda, e a analogia mostra isso para a gente. Ele tira a ovelha da corda, libera a ovelha, ou seja, libera a paz que estaria no seu estado íntimo se ele tivesse abraçado as posturas crísticas, e ele parte para o desespero e o suicídio. É o 5º caso de suicídio que a gente conhece da Bíblia, e a partir daí nós vamos ter estudos aprofundados sobre o suicídio. O termo suicídio, ele é introduzido para nós no século XVIII por um sacerdote jesuíta que se chama Guyot de Fontaine, que é um termo vindo do latim, que na sua origem chama-se sui quaedes. Quaedes é morte, do latim, morte a si, sui quaedes. Então ele promove a morte nas suas relações, que lá na Bíblia não tinha ainda esse termo foi cunhado no século XVIII por Guyot de Fontaine. Nós vamos ter 2 divisões do suicídio, trazidos por um sociólogo francês que se chama Émile Durkheim, que é o livro O Suicídio. E no livro O Suicídio, ele fala do suicídio do tipo social e do tipo psicológico. Nós vamos trazer, então, dividindo em 3, do tipo social, do tipo psicológico e os aspectos espirituais do suicídio. Do tipo social, olha, o livro O Suicídio, de Émile Durkheim, é o maior estudo sobre o suicídio do século XX, promovido por esse sociólogo.
esse livro é o livro que mais aprofunda os estudos do suicídio, tirando, é claro, o livro Memórias de um Suicida. Porque Memórias de um Suicida, trazido por Ivone Pereira, sob orientação dos espíritos, é um livro que aborda os aspectos espirituais, mas fazendo uma analogia com os aspectos psicológicos e os aspectos sociais, também estudados por Emily Durkheim. Nos aspectos sociais, nós vamos encontrar 4 tipos de suicida. Nos aspectos sociais. O suicida egoístico, o perfil egoístico, altruístico, anômico e fatalista. Nós vamos entender um pouquinho desses 4. O egoístico é aquele que pensa apenas em si. Embora ele coloca para nós como sendo suicida egoístico, à exceção do perfil altruísta, todo suicida ele tem o seu perfil egoístico exacerbado. Quem vai colocar isso para nós é Emmanuel, no livro O Consolador, falando a respeito do suicídio. Todo suicida ele tem em si o perfil egoístico. Por que ele traz esse perfil? Porque naquele momento ele está pensando apenas nele. Ah, mas é porque ele estava com dívidas e tal e pensou na família. Mas a família, ele com dívida ao lado da família, a família está muito mais estruturada. Mas ele sem dívida, ou ele com dívida, desencarnado por suicídio, a família está absolutamente desestruturada. Porque o que passa na cabeça da família, como que ele não deu conta de sobreviver em nome do amor que nós temos por ele? Por que ele abriu mão da nossa companhia, da nossa solidariedade, do nosso investimento afetivo, atendendo o desejo do suicídio? Por que ele abriu mão? Então, quando Emmanuel coloca para nós como sendo o perfil egoístico, é porque ele abre mão desse bem-estar, da segurança familiar, o porto seguro do nosso estado emocional, para atender apenas ao seu estado íntimo, que é o perfil egoístico. O segundo, que é o perfil altruístico, aí a gente pensa assim, mas existe suicida por altruísmo? Existe. Pessoas que morrem para salvar outros. É o suicida altruístico. Mas isso é possível? É possível. Veja, quando ele não tem a intenção de se matar, ele não tem a intenção, se ele já está em sofrimento, e ele está doido para morrer, e provoca uma situação que vem à morte, isso não é suicídio altruístico. Ele não tem a intenção, mas se for preciso que ele morra, ele está disposto a morrer. Exemplo. Nós vamos na década de 60 encontrar monges budistas que se assentaram em frente à embaixada americana quando os Estados Unidos invadiu o Vietnã. Monges budistas se assentaram em frente à embaixada americana e atearam fogo no próprio corpo em indignação, em protesto à invasão que o governo americano estava promovendo diante dos vietnamitas. Eles atearam fogo no próprio corpo, se assentaram no chão com o corpo queimando, ficaram na posição de meditação e desencarnaram em posição de meditação, sem contrair um músculo da face sequer. Olha o estado pleno de meditação. O estado pleno de meditação. Graças a esse movimento, eles não tinham a intenção de morrer, mas morreriam se preciso fosse para evitar o massacre que estava sendo promovido no Vietnã. O governo americano começou a rever a sua postura. Esse suicídio é altruístico. Ah, mas então tem atenuante. Olha, todo suicídio ele é negativo, mas esse suicídio ele tem um atenuante diante da providência divina. É a resposta da pergunta 957 de O Livro dos Espíritos. Tem um atenuante.
não quer dizer que a pessoa chega em estado sem sofrimento nenhum do outro lado, não é isso. Mas ele tem um atenuante porque ele está desencarnando para salvar outros. Nós vimos isso aqui no Brasil no ano passado, ou foi nesse primeiro semestre? Um prédio estava pegando fogo em São Paulo, não sei se vocês viram. E uma pessoa entrou porque ele sabia que tinha uma pessoa, amigo, morador de rua, que estava dentro do prédio. O prédio iria desabar, o corpo de bombeiros iria montar uma estratégia para entrar, e ele impacientemente falou, mas eu tenho que salvar meu amigo, você não pode entrar, você não está aparelhado. Ele passa pela segurança dos bombeiros para salvar o amigo dele. Quando ele está lá dentro, o prédio desaba. Esse, que não é um suicídio, ele não foi lá para morrer, ele foi para salvar. Mas ele desencarna. Mas ele sabia que ia acontecer. Mas a índole, o desejo era de salvar o amigo. Nós vimos agora no primeiro semestre, aqueles garotos que ficaram, foi Filipinas? Na Tailândia. E aí uma pessoa experimentada em natação, das forças militares, ele entra para tentar chegar na caverna, em função da enchente, sabendo do risco de morte, era maior do que ele ficar na vida. E ele tenta a si mesmo e não consegue chegar na caverna, e desencarna. Mas ele sabia do risco, isso é um suicídio? Se nós consideramos como suicídio, o erro na leitura é nosso, porque o interesse dele era de salvar. A mesma coisa dos monges budistas. Então vocês imaginem, é aqueles que, se na nossa leitura a gente chama de suicídio, a leitura da espiritualidade é colocar como altruístico. É a mesma que o sociólogo Emily Durkheim coloca para nós, altruístico. Ele estava fazendo para salvar vidas. Um exemplo que acabou não desencarnando por suicídio foi Gandhi. Quantas vezes Gandhi fez greve de fome para interromper a guerra, por ser ele uma entidade respeitada? Quem assistiu o filme Gandhi vai ver, ele faz greve de fome. Ele chega a ficar dias se alimentando apenas de limonada. Dias e mais dias. E ele definhava no corpo físico. Ele não desencarnou por suicídio. Mas a indignação dele com a guerra era tão grande, porque ele falava de paz, ele promovia a paz, e uma pessoa que já tinha o seu estado íntimo de violência, na hora que interrompem a guerra, para que Gandhi pare a greve, essa pessoa vai lá e dá um tiro nele. E aí volta a guerra novamente. Mas se ele tivesse desencarnado, não seria por suicídio, da forma que a gente está conhecendo hoje na nossa sociedade. E aí nós temos o suicídio anômico. Suicídio anômico é aquele que não tem leis, não tem regras. A pessoa simplesmente faz. Simplesmente faz. Vai se confundir com o suicida do tipo psicológico, o impulsivo. Ele não tem um motivo, mas ele promove. Ele está andando a ponte Rio-Niterói, de repente ele olha para baixo, sente um impulso e salta. Anônimo. Quando você vai ver um histórico, você não vê ali problemas de família, problemas financeiros, problemas profissionais, problemas acadêmicos. Ele sentiu um impulso, que entre os suicidas psicológicos, nós vamos descrevê-lo no quadro do suicida impulsivo, mas do tipo social, ele é o suicida anômico. Não tem regra, não tem nada escrito. De repente ele vai lá, toma atitude e faz. E por fim, o suicida fatalista. É aquele que acha que o mundo é perverso. O mundo é ruim. As pessoas são más. Eu não concordo com isso. Eu não aceito aquilo. É o fatalista. Ele tem, indiferentemente do anômico, enquanto o anômico não tem regras, não tem leis, o fatalista tem leis tão rígidas que, se as coisas acontecem diferente daquilo que ele acha que tem que ser, ele promove a própria morte. Porque como ele não concorda, o melhor para mim
A gente poderia incluir nesse movimento aí Getúlio Vargas. Ele tinha determinações, mas como as coisas não aconteceram do jeito dele, ele escreve uma carta, ele é fatalista, ele escreve uma carta e ele encerra a sua carta, saiu da vida para entrar na história. E ele promove a própria morte. Então, são suicidas do tipo social. Os suicidas do tipo psicológico, nós vimos este impulsivo, que se confunde com o anômico no quadro social. Nós vamos ter também o suicida melancólico. O melancólico é um dos tipos, que também são 4, é o melancólico, o maníaco, o impulsivo, que eu descrevi para vocês, e o obsessivo. O melancólico é aquele que tem uma angústia enorme no seu estado íntimo. E aí, nós vamos entender uma outra estatística. Porque o melancólico, ele desenvolve em si o quadro depressivo. Só para vocês terem uma ideia, no livro Quem Ama Não Adoece, da editora best-seller, de um médico cardiologista, Marco Aurélio Dias da Silva, esse livro não é um livro da Lavra Espírita. Ele coloca para nós no capítulo intitulado Depressão, 72% das pessoas que se suicidam são deprimidos. 72% das pessoas que se suicidam são deprimidos. 13% das pessoas que se suicidam têm envolvimentos com alcoolismo. 8% são pessoas com problemas mentais, normalmente relacionados com a esquizofrenia. 7% é aqueles que ele chama de NDN, não é digno de nota. Não tem como classificar essa pessoa, porque não tem registro. Não apresentava dificuldades. Se a gente fosse colocar no quadro social, seria o anômico. Se a gente colocar no quadro psicológico, seria o impulsivo, NDN. Mas 72% das pessoas que se suicidam são deprimidas. Gente, é um índice extremamente alto, a tal ponto que no século XX, a depressão foi considerado o mal do século. No ano 2020, nós já temos pesquisas dizendo que em 2020, a doença que mais vai agredir as pessoas no planeta é a depressão. 2020, já tem pesquisas colocando, imaginem vocês que eu estou falando 2 anos antes, já tem pesquisas dizendo que em 2020, a doença que mais agredirá as pessoas no planeta é a depressão. Então, é o mal do século no século XX, mas no século XXI ainda continua assolando as criaturas no seu estado íntimo. 72% das pessoas que se suicidam estão envolvidas com o quadro depressivo, que é o quadro melancólico. Tá? Que é o quadro da melancolia, da tristeza, da angústia extrema. Inúmeras vezes, pessoas que não conseguem buscar ajuda, ou quando buscam ajuda, não conseguem absorver a ajuda que está chegando. Continuam fazendo do seu jeito. E aí vai alimentando o estado depressivo. Vai alimentando. Ah, mas eu já estou tomando antidepressivo há 8 anos. Eu estou tomando há 12 anos. Sim, mas não fez os outros movimentos de mudança que precisam ser feitos para além de uma instrumentação psicofarmacológica. Aliás, eu vou dizer mais ainda, farmacológica. Porque muitas vezes a pessoa se envolve com a orientação fármaco, mas não busca uma orientação terapêutica, não busca uma orientação espiritual. E ela acha que a solução está no medicamento. Não está. Em nenhum quadro de dor, a solução está no medicamento. Emmanuel coloca para nós que os medicamentos que estão aí, essa é a resposta da pergunta 96 do livro Consolador. Todos os medicamentos que estão à nossa disposição, eles estão para aliviar-nos das questões
biológicas para que a gente tenha tranquilidade para buscar as questões espirituais, aliviar-nos. E ele diz mais, não é de nenhuma maneira para trazer-nos a cura. Tanto que se a gente melhora, mas não busca a cura espiritual, daí a 3, 5, 8 anos, aquela doença volta. E muitas vezes ela pode voltar com características diferentes, porque não fizemos movimentos de mudança. Esse é inclusive um dos problemas dos depressivos, que buscam no fármaco a solução, mas não buscam modificação. Enquanto não buscarem modificações no seu estado, na sua rotina, na sua maneira de viver, na sua maneira de pensar, ele vai repetindo quadros de depressão. Lá na frente ele começa a pensar que o melhor para ele é morrer. É melhor se eu morrer. É o quadro melancólico descrito por Emily Durkheim, mas que a Joana de Ângeles também coloca para nós na obra Lampadário Espírita, no penúltimo capítulo, capítulo 59, intitulado Ainda a Depressão. E ela coloca que os deprimidos chegam no plano espiritual como suicidas inconscientes, porque estão alimentando quadros de dor e inúmeras vezes não alimentam o desejo de sair da dor. Permanecem deprimidos no plano espiritual. Ficam deprimidos 5, 8, 20, 30 anos. E aí já tive pessoas envolvidas com a depressão e que me disseram assim, Emerson, mas se eu desencarnar deprimida, eu chego lá e converso com o meu mentor, ele vai me esclarecer o meu estado e eu melhoro. Eu falei assim, ô capeta, quem te falou que você vai desencarnar como suicídio e ainda vê o seu mentor? Que o povo está achando que o mentor está lá esperando a gente. Se a gente desencarna provocando a dor, por que o meu mentor... meu filho, vem cá, vem aqui comigo. Nem Jesus conversando com Judas, ele não resgatou Judas. E olha, amigo íntimo de Judas. Só para vocês terem uma ideia, vocês vão... quando eu fiz a citação do suicídio de Judas, naqueles 3 dias que Jesus estava no túmulo, ele ressuscita. O que o Chico coloca para nós? Ele retornou, ele desfez o próprio corpo, retornando a matéria física ao fluido cósmico universal, para evitar os atritos daqueles que estavam encarnados. Ele vai nas zonas mais profundas de sofrimento, levar o conforto para amigos que estavam envolvidos com situações de suicídio, inclusive Judas. E algumas pessoas falam assim, e Jesus foi resgatar Judas. Jesus não foi resgatar Judas. Ele nem podia fazer isso, gente. Ele estaria atuando contra uma lei, a lei de causa e efeito, ação e reação. Ele não podia. Mas Maria Dolores coloca para nós que ele foi levar o conforto para Judas, levar o conforto, mas Judas continuou preso no engano que ele cometeu. Quando Jesus volta, ele volta trazendo os miasmas negativos de onde ele foi travar o contato. Quando Madalena vai tocar nele, o que ele fala para ela? Não me toques, porque ainda não retornei ao meu Pai. Ele estava trazendo essas emanações. E aí ele diz mais, mas diga aos meus amigos que esta noite estarei junto com eles. Ou seja, ele foi levar o conforto para Judas. Se uma pessoa desencarna em estado depressivo, ela já não vai ser recebida pelo mentor. Ela vai sofrer as consequências do engano que cometeu. Mas nós estamos com quadros ainda mais graves. Permanecem deprimidos no plano espiritual, porque chegaram em situações onde não se promoveram no bem-estar. Reencarnam deprimidos, e nós estamos tendo bebês deprimidos na clínica terapêutica e na clínica pediátrica. Bebês deprimidos. Crianças de 6 meses de idade que apresentam estados depressivos. Espíritos que estavam deprimidos no passado não
fizeram nenhum movimento de transformação quando chegaram no plano espiritual e reencarnaram ainda no estado que deixaram o planeta na encarnação anterior. Melanie Klein, pediatra, psicanalista e psicóloga, ela coloca para nós que nós temos bebês promovendo em si o suicídio. Bebês. E ela explica como. Na obra dela, ela explica como. Bebês não defecam, não urinam e vão apresentando estados febris por intoxicação em si mesmo. Não fazem movimentos, não manifestam desejo, e ela vai falando, ela coloca para nós que estão desencarnando por autotoxidez. Ela usa esse termo, autotoxidez. Eles estão se intoxicando, não fazem movimentos, inconscientemente estão segurando os esfíncteres, os músculos que promovem a saída das fezes e da urina. Ou seja, desencarnam com 4 meses, 6 meses, menos de 1 ano. Autotoxidez. E aí a gente descobre crianças que estão reencarnando deprimidos porque estiveram deprimidos. Então, são quadros graves? São quadros graves. E nós estamos, aí a gente abre uma nova página que é a depressão infantil. Por quê? Porque são crianças que não estão fazendo movimentos de mudança e pais preocupados em trabalhar com que os seus filhos, como diz para nós Nise da Silveira, que foi uma psiquiatra que viveu conosco na Terra de 1906 até 1994, portanto com 92 anos ela desencarna. Ela montou o Museu do Inconsciente no Rio de Janeiro, trabalhando aspectos espirituais do inconsciente dos pacientes psiquiátricos. No primeiro livro que chegou na Terra, através de uma médium carioca, chegou em agosto do ano passado, Iraci Campos de Noronha. No primeiro livro trazido por Nise da Silveira, Nise coloca para nós: os pais estão preocupados em fazer com que os seus filhos sejam bem-sucedidos e não bem resolvidos. O que significa? O que significa que nós não estamos preparando os nossos filhos e os nossos jovens para as desventuras que a vida apresenta. Então, nós vamos estimulando neles, lá na frente, o perfil melancólico. Porque os insucessos a gente não permite. A gente não quer ver o nosso filho sofrendo. A gente não quer ver o nosso filho fracassando. E qual o problema de fracassar? Quantos de nós fracassamos inúmeras vezes, em inúmeras situações, junto dos nossos pais? E eles falaram: anda, meu filho, vamos, levanta. Sai dessas, não pode ficar assim não. Quantas vezes eles falaram? Hoje os nossos filhos nem escutam isso, porque a gente está resolvendo tudo para eles. Eles não podem se angustiar. Só que a vida vai trazer angústias. E aí eles estão inúmeras vezes emocionalmente desestruturados e vão alimentando dentro de si perfis melancólicos. Quando não entram em quadros depressivos, muitas vezes promove o suicídio pela angústia de não dar conta de se melhorar. Se nós temos esse perfil no quadro melancólico, no transtorno psicológico maníaco que Emily Durkheim disse para nós, o maníaco é aquela pessoa que o quadro dele de felicidade é tão grande, mas ele está tão feliz que ele suicida. De tão feliz que ele está. Porque ele não tem mais motivo nenhum, não tem nada mais que o alegra. O quadro maníaco é tão grave quanto o quadro melancólico, não tem nada mais que o felicita. Ele chegou num motivo tão intenso de felicidade que ele suicida. De tanta felicidade, mas é uma felicidade patológica. Você sabe que essa alegria é patológica porque se você der uma notícia para ele constrangedora, uma notícia triste para ele,
ele vai rir daquilo ali. Ele vai falar, que é isso, a vida é assim mesmo. Você falar para ele que a mãe dele acabou de desencarnar, atropelada ali na avenida e tal, a hora de falar com ele, ele vai falar assim, mas não acredito, é uma boa escolha, né? É uma boa... Você vê que ele está doente. É claro? Ou seja, mas a felicidade dele é tão grande que nem no estado de dor ele se entristece. É um quadro maníaco. A oscilação, muitas vezes, para esse perfil que a gente chama de transtorno bipolar, que está entre o maníaco e o melancólico, esse estado, muitas vezes ele fica 3 meses num estado de alegria intensa. Quando ele passa para o quadro de melancolia, ele demora 15 dias para sair desse gráfico e entrar numa angústia extrema. Aproximadamente. É um dos quadros mais difíceis de serem tratados pela psiquiatria. Você tem que ficar atento. Por quê? Porque ele está saindo da mania, você tem que pegar aquele movimento que está no meio do caminho ali. Porque enquanto ele está no meio do caminho, é um movimento que tem que ser mexido a medicação dele. Se você não estiver atento, ele entra na angústia e o quadro de dor começa. E ele demora mais ou menos de 2 a 3 semanas para sair do quadro maníaco e entrar no quadro depressivo. Então, é um transtorno extremamente perigoso. Por fim, entre os 4, maníaco, melancólico, o impulsivo, o obsessivo. O obsessivo é aquela pessoa que tem a sensação de estar sendo perseguido. Ele sabe que tem algo que o tumultua. Ele sente que estão falando na cabeça dele. O sociólogo Emile Durkheim, ele não é espírita. Então ele fala de transtorno obsessivo. E ele fica preso, transtorno obsessivo. Que é a sensação de perseguição. A sensação de execução. Ele vai ser executado de alguma forma. Ele vai fazendo as atividades e ele vai vendo em si este mal-estar. E aí a gente pensa no lado espiritual. Por quê? Porque se nós pegarmos o livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, que trabalha numa avaliação do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele coloca no capítulo 30, suicídio, ele coloca para nós 3 situações espirituais do suicídio. 3 situações. Primeiro, indução de terceiros. Indução de terceiros. Segundo, manifestação de obsessores. Terceiro, a pessoa promover por si mesmo, sem indução de encarnados, sem manifestação de obsessores. A pessoa toma a própria atitude. Ah, mas é possível a pessoa tomar a própria atitude sem ter manifestação de obsessores? É possível. É possível. Então, quando Emile Durkheim fala para a gente do transtorno psicológico obsessivo, nós começamos a perceber como que a doutrina espírita aprofunda. E aí ela vai trazer para a gente uma outra visão, sem discordar do que a ciência está trazendo, mas acrescentando em explicações o que a ciência está trazendo. Então, vamos ver essas 3 situações espirituais. Primeiro, quando coloca para nós manifestação de obsessores. Manifestação de obsessores. Ora, manifestação de obsessores é o quadro obsessivo que o sociólogo coloca para a gente. E os obsessores começam a perseguir o encarnado. E ele sente essa perseguição. Ah, mas qual a saída? Ele precisa buscar ajuda. Se ele não aceitar nenhum tipo de ajuda espiritual, ele está correndo risco grave na relação com os obsessores. Porque ele vai escutando, e como ele está com uma afloração mediúnica, ele vai escutando induções. Ele vai escutando frases. Ele vai escutando movimentos de perseguição. É a obsessão. A palavra obsessão vem do latim obsessione, que significa perseguição. E ele se sente perseguido o tempo todo. Às vezes não tem nada, não cometeu crime nenhum, porque se for uma pessoa que já está envolvida com crime nesta encarnação, ele se sentir perseguido, pode estar relacionado inclusive à própria consciência. Às vezes ele não tem nenhuma situação dessa de engano, mas ele sente a perseguição.
São situações que ele criou numa outra época. E essas situações abrem espaço para esse estado obsessivo. Ah, mas pode acontecer também indução de terceiros? Pode falar. Essa percepção obsessiva, o esquizofrênico, no real, né? Sim. Ele tem essa percepção, alguns deles. Né? Tem. E isso pode ser também espiritual? Pode. E aí o que a gente... Vou pegar essa perguntinha da senhora lá, sobre... Olha, como que fica o quadro esquizofrênico? Ele tem esse quadro de perseguição? Na grande maioria das vezes. Esquizofrenia, a palavra é um quadro de distúrbio mental, mas a palavra diz pra gente, do latim, esquizo, significa quebra, e frenia, mente. Mente quebrada, mente partida. Ele não consegue alinhavar as ideias como a gente alinhava. Eu estou falando para vocês estão pensando. Uns estão questionando, outros estão com vergonha de perguntar, uns têm coragem de levantar a mão e faz igual a senhora. Mas esse alinhamento a gente faz porque nós somos considerados normais. Quer dizer, vocês são normais? Vocês estão na dúvida, né? Mas nós somos considerados normais. O esquizofrênico não consegue esse alinhavar. Ele não consegue alinhavar as ideias. Entre as funções da perseguição, ele vai escutando induções. Mas olha, por que ele chegou nesse estado? Por que ele chegou? Veja bem, o livro A Loucura sob Novo Prisma, escrita por Bezerra de Menezes, quando estava encarnado entre nós, ele escreveu A Loucura sob Novo Prisma, e ele já coloca, em torno de 80% dos pacientes psiquiátricos têm problemas obsessivos. Em torno de 20%, são distúrbios mentais causados por alguma disfunção neurofisiológica. 80%, gente, são problemas obsessivos. Isso significa, mas já nasceu doente. Não nasceu doente, mas ele foi recebendo situações de adoecimento. O esquizofrênico, ele não começa de uma hora para outra esquizofrênico, ele vai manifestando ações. Ele não nasce esquizofrênico? Não nasce esquizofrênico. Ele não nasce esquizofrênico. Ele vai manifestando perturbações. Na adolescência, se ela se manifestou desde criança, na adolescência ela começa a exacerbar. Se nós não ficarmos atentos àquela postura, muitas vezes a gente perde aquele momento de ajudá-lo. E lá na frente ele é hoje um paciente psiquiátrico. Muitas vezes com problemas de obsessão grave, aí entra esse ponto que o senhor está colocando, onde ele vai escutando informações, perseguições, agressões, tumultos na mente dele. Mas ele não nasceu esquizofrênico. Tá claro? Mas você fica parecendo que Deus é injusto. Veja, para chegar nesse quadro de obsessão, aonde ele é subjugado pelo desencarnado, ele começou lá atrás, num outro perfil de obsessão. Qual obsessão? Obsessão simples, como coloca para nós o livro dos médiuns no capítulo 23. Começou nas situações simples da obsessão. Obsessão essa que todos nós carregamos, cada um tem o seu perfil obsessivo aí. Mas a gente ainda fica no quadro simples. Aqueles que vão agravando, vão dando guarida para os obsessores e eles vão tumultuando a mente da gente. Daí a 2, 3, 5, 8, 15 anos, a pessoa está subjugada. Ela já não consegue ter nenhum tipo de atitude, a não ser aquelas que o obsessor que comanda, que aí entra o quadro esquizofrênico. Pode falar, minha senhora. Quanto à questão de a pessoa estar com problema de obsessão, ela pode desenvolver síndrome do pânico? A síndrome do pânico não necessariamente é um quadro depressivo, é um quadro obsessivo. Porque senão a gente pode pensar que a síndrome do pânico, a depressão, ela pode estar desenvolvendo, ela pode ter isso como consequência do quadro obsessivo. E muitas vezes não é o quadro obsessivo, e aí eu vou colocar o obsessivo de terceiros para o encarnado. Pode ser muitas vezes auto-obsessivo, mas aí é outro estudo.
porque no quadro auto-obsessivo ele pode desenvolver. A síndrome de pânico, ela tem uma peculiaridade que, como ainda está em estudos, e aí na função neurofisiológica ela está em estudos, o excesso de neurotransmissores na fenda sináptica, na sinapse, no estado entre os neurônios, o excesso de neurotransmissores está em estudos se ele é o provocador da síndrome de pânico. Da mesma forma que é a falta dele na fenda sináptica é que é o causador do estado depressivo. Os neurotransmissores que tinham que ficar ali entre os neurônios, eles entram para os neurônios e não querem sair. E aí eles ficando ali, as funções ficam debilitadas. Mas como isso ainda está em estudos, você vê que os medicamentos eles se assemelham, porque é uma disfunção de neurotransmissores. Aí a gente entraria no outro estudo, que vai entrar dopamina, noradrenalina, serotonina e tal. Tudo bem? Tá claro? Então, quando a gente fala do estado obsessivo, indução de obsessores é a pessoa que abre esse espaço. Mas vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. Às vezes a pessoa não abrindo esse espaço. Olha só. No livro Chico de Francisco, tem uma história aonde uma senhora chega para o Chico Xavier e fala com ele assim: Chico, meu filho, ele é cego, surdo, mudo e não tem os 2 braços. E agora, Chico, os médicos disseram que ele está com uma patologia nas pernas e terão que amputar as 2 pernas dele. O que eu faço, Chico? Ele vai ser aquela pessoa tronco e cabeça deitado numa cama. O que eu faço? E aí o Emmanuel fala com o Chico assim: diga para esta nossa irmã que o filho dela, ele está neste estado a pedido dele. Ele já é suicida há 10 encarnações seguidas. E numa encarnação, no momento de lucidez, antes dessa reencarnação, no momento de lucidez, ele pediu para ficar na vida uma encarnação inteira, conforme programado. Ele pediu. Então, nós vamos atender a programação e ele vai ficar na vida nesse momento. Por isso, a patologia nas pernas dele, e aí ele vai ficar conforme ele se comprometeu. Isso está no livro Chico de Francisco. Raul Teixeira confidenciou-nos, conversando com o Chico, essa informação que eu vou passar para vocês, não está na obra. Raul Teixeira colocou o seguinte, que o Chico disse para ele: Emmanuel ainda nos falou que esta pessoa, ele tem um grupo de inimigos no plano espiritual que estavam programando, já que as pernas dele estão em funcionamento, estavam programando levá-lo até o alto de um penhasco e ele se atirar, saindo da vida pela 11ª vez pelo suicídio. Como os espíritos, mentores espirituais dele, viram que os obsessores, que são os perseguidores de vários séculos, viram que estão com esse projeto, introduziram uma patologia nas pernas dele, porque ela amputada, eles não conseguem levá-lo para lugar nenhum. E ele vai ficar na vida conforme o pedido dele. Então, quando a gente fala em indução de obsessores, pode ser no nosso caso lúcidos, como pode ser nestes casos. E ainda assim a espiritualidade atua na frente. No nosso caso, respeita o nosso discernimento. Tá claro? E aí tem outra maneira de entender a indução de obsessores. Tudo bem? Tranquilo? Quando a gente pensa na indução de terceiros, aí nós estamos falando de encarnados para encarnados. Vocês vão lembrar de um filme, de uma matéria, que se chamava Jim Jones, o pastor do diabo? Prometeu a vida eterna para os seus fiéis, final da década de 60 ou início de 70, prometeu a vida eterna para os seus fiéis, quando eles seriam derrogados naquela escolha que eles estavam fazendo, quando eles seriam derrogados, quando o pastor seria preso
por aquilo que ele estava promovendo, ele reúne toda a igreja, e haviam lá mais ou menos 300 fiéis. E ele induz todos à morte, promovendo o suicídio e ao mesmo tempo o assassinato. E ele dá veneno para todos. Aproximadamente 300 pessoas desencarnam dentro da igreja. E a matéria ganhou esse título: Jim Jones, o pastor do diabo. Um americano que induziu, e aí a gente entende o que Emily Durkheim quer dizer para nós como indução, como Martins Peralva vai trazer para nós como indução de terceiros. Indução de terceiros. Encarnado promovendo o outro desencarnado à morte. Nós tivemos aí esses jogos na internet. O que mais ganhou publicidade foi a baleia azul. É a baleia azul? É indução de terceiros, promovendo a morte daqueles que estão fragilizados na sua emocionalidade. E várias crianças e jovens desencarnaram porque eles tinham que superar etapas. E a última etapa era a própria morte. Então, o vínculo que essa pessoa está criando, as dificuldades que ela está alimentando para as próximas encarnações é inenarrável. E eu falei no plural, porque ela está promovendo a autodestruição de terceiros. Mas tem aquele que promove a autodestruição sem influência de terceiros e sem influência de desencarnados. Por exemplo, porque quando vem esse pensamento, a gente pensa assim: mas a pessoa, será que não havia influência de obsessores? No capítulo 11 do livro Missionários da Luz, André Luiz, vendo o trabalho que os espíritos estavam tendo com determinado desencarnado para se manifestar na reunião mediúnica, e aí o Alexandre fala com ele: mas ali a esposa vai estar e mais alguns fraternos do movimento espírita. Eles não sabem que ele desencarnou por suicídio, acreditam que ele foi assassinado. Então, como ele está em condições, ainda que dolorosas, de manifestar, nós vamos prepará-lo para a manifestação. E aí André Luiz pergunta as circunstâncias do suicídio, porque André Luiz também, quando viu o quadro, achou que ele tinha sido assassinado. E a família na Terra ficou buscando o assassino. E aí o Alexandre coloca para ele tramou a própria morte. Ele tramou. Aí o André fala assim: mas a espiritualidade, os mentores não poderiam ter dispensado, ter dificultado. Aí ele falou assim: é um respeito ao livre-arbítrio, meu filho. Ali não havia manifestação de obsessores. Ele programou a própria morte e o discernimento dele era suficientemente grande para que ele atentasse contra a própria vida. E foi o que ele fez. Então, quando ele se manifesta na reunião, as pessoas fazem algumas perguntas e ele responde. Quando a esposa vai conversar com ele e fala com ele: quem te fez isso? Alexandre chega com a mão na consciência dele e coloca para ele não aprofundar nessa resposta. E aí ele coloca para a esposa dele: olha, não vamos nos preocupar com o crime que foi cometido. Ele nem falou que ele cometeu. Não vamos nos preocupar com o crime que foi cometido. Atendemos-nos apenas para a oração que vocês devem fazer em relação a mim, porque nesse momento eu estou em convalescença, precisando de ajuda. E ele encerra o assunto. Ela insiste novamente com a pergunta, e Alexandre com a mão na mente dele. Ora, imaginem que ele promoveu. Um outro exemplo, nós vamos ter no início da década de 80, um dos grandes psiquiatras que passou entre nós e deixou várias obras, que se chama Bruno Bettelheim. Ele, por volta de 68, 69 anos, ele promove o suicídio e ele deixa registrado: como estou entrando na idade da velhice, prefiro sair da vida por minha própria escolha antes de começar a dar trabalho para aqueles que convivem comigo. Tudo que eu sabia, tudo que estudei, deixei nas obras. Então, estudem as obras e não se preocupem comigo.
e ele promove o suicídio. Isso foi final da década de 80. Então, vocês imaginem, foi uma decisão que a própria pessoa tomou. Não podemos colocar houve indução de terceiros. Não tinha discernimento, mas foi a própria escolha. Então, nós vamos nos atentar, porque inúmeras vezes o discernimento permite a pessoa agir e a espiritualidade vai intuindo a pessoa não cometer os enganos, mas respeita o livre-arbítrio. Respeita o livre-arbítrio. E aí a gente fica pensando assim, mas o que fazer se uma pessoa promove esse estado? O que fazer? Vou pegar um exemplo da clínica, lá do consultório, porque aí eu vou pegar um exemplo que aconteceu comigo. Duas situações. A primeira, eu atendi uma garota que ela se cortava. Ela rasgava, ela já tinha tido várias situações de autopunição, de autoagressão. Depois ela veio para o tratamento, começamos ali submetê-la ao acompanhamento terapêutico. E ela se cortava, inúmeras vezes ela se cortou na minha mesa. E aí ela colocou o braço ali, enquanto a gente estava conversando, ela começou a se cortar e o sangue começou a escorrer na mesa. E eu olhando para ela, fiquei impassível, esperando ela acabar com aquela cena. Olhando para ela, igual estou olhando para vocês. Na hora que ela terminou, ela falou assim, e você não vai fazer nada? Eu aqui morrendo. Eu falei assim, estou esperando você terminar. Na hora que ela parou de se cortar e a minha mesa de sangue, eu falei, agora você levanta, vai no banheiro, pega o pano de chão e limpa a minha mesa. Mas eu aqui em dor, eu falei, eu também. Me dói ter que te dar uma ordem dessa. Essa é a minha dor. A sua é por aquilo que você acabou de promover. E aí eu falei assim, outra coisa, nós estamos no 12º andar desse prédio, pronto para a Avenida Amazonas. Se você quiser morrer, não faz isso aqui não. Abre aquela porta ali, que era uma porta com janela, tem uma varandinha e salta. E aí você morre. Desse jeito que você vai morrer não, você vai demorar mais de 24 horas. Cortando o punho, vai demorar demais. Até achar uma artéria, olha. Ela foi lá, pegou o pano, limpou, e você não se apieda da minha dor. Me apiedo. Você abre aquela porta, salta. Aí uma colega minha falou assim, no grupo lá de psicólogos, na reunião nossa, Emerson, e se ela fosse até a porta, abrisse lá e saltasse? Eu falei assim, aí eu partiria para o plano B. Aí ela falou assim, qual é o plano B? Eu falei, não sei, eu ia pensar nele na hora que aconteceu. E ela foi? Não, ficou lá. Ficou lá. Agora, depois, veja bem, o quadro dela, eu não vou dizer que o quadro era simples, gente. Ela tinha 3 consultas por semana. Era uma pessoa de uma condição social extremamente simples. Ela era paupérrima, numa luta terrível em relação ao trabalho, mas a dor que ela carregava em relação às dificuldades familiares, de autoestima baixa, de negação, de familiaridade, a dor que ela carregava era muito grande. Ela tinha 3 consultas por semana. Quando eu achei que ela estava bem, eu reduzi para 2 consultas por semana. Ela tinha terça, quinta e sábado, eu peguei e reduzi uma e ficamos só com consultas terça e sábado. Menos de 2 semanas depois ela tentou suicídio, quando eu reduzi. Ficou internada no João 23. Saiu do hospital, me procurou de novo. E falou assim, você errou. Falei, aonde que eu errei? Você me deu alta de uma consulta. Eu tenho 12 consultas por mês e eu preciso de 12. Você reduziu para 8. Eu não posso ficar sem acompanhamento. Eu não posso ficar sem terapia. Você errou porque você me deu alta e não me perguntou se eu estava bem. Você avaliou que eu estava bem. E aí eu senti que ela estava me dando uma lição que eu tinha que aprender. Porque as universidades ensinam para a gente que a avaliação é nossa. E eu fui entender que a avaliação é dual. É você
e a pessoa que está com você? Fui aprender. E retomamos às 12, depois de mais 8 meses, reduzimos para 8, depois reduzimos para 4, e aí ela retomou a vida dela, estudou, trabalhou, terminou o ensino médio, entrou para a universidade, começou a trabalhar em lojas em Belo Horizonte, e a vida fluiu. Então veja, a gente aprende também com o paciente, mas ali era uma decisão dela, não podia dizer, eu não sabia se tinha influência de obsessores. Pode ser que tinha? Pode ser que não, eu não sabia, não via. Mas teve um outro caso que a pessoa me avisou que ele iria suicidar. Um homem, na época, 45 anos. Ele me falou que ele iria fazer. E ele me disse que ele iria se suicidar no Dia das Mães. Que ele ia dar de presente para a mãe dele. Ele morava com a mãe, uma senhora de 78 anos. Que ele ia dar de presente para ela no Dia das Mães. E eu fui tentando demovê-lo dessa ideia. Fui tentando, e conversava, e falava, e brigava. Marcava consulta com ele como se a última do dia. A última do dia. Porque muitas vezes ele excedia no tom de voz e eu não queria que os consultórios soubessem que a gente estava se pegando lá. E aí ele brigava, eu brigava, ele gritava, eu também, porque assim, era quase humanizado, né? Quase humanizado. Não vou nem dizer que eu acho que a espiritualidade até saía, porque ela não aguentava aquele horror. E aí, quando faltava mais ou menos 3 semanas para o Dia das Mães, ele falou comigo assim, comprei uma arma. Vou me suicidar no domingo, no Dia das Mães, de manhã. Comprei a arma. Quando estava faltando, e eu tentando, e colocava para ele, falava do lado espiritual, ele não acreditava em nada, ele estava querendo vingar da mãe dele, em função daquilo que ele achou que a mãe ofereceu para os irmãos mais velhos e ele não recebeu, ele queria se vingar dela. Quando estava faltando 10 dias para o Dia das Mães, eu chamei o sobrinho dele, que é psicólogo, e falei com o sobrinho dele, olha meu filho, seu tio vai se suicidar. Ele disse, você está brincando? Não, não estou brincando. Ele marcou a data. No Dia das Mães, a sua avó vai acordar com um tiro, porque ele já comprou arma. E aí ele falou assim, o que você sugere? Interna o seu tio. Avisa para sua avó. Interna o seu tio. Ele não vai aceitar. Eu não estou pedindo para você convidá-lo a uma internação. Isso não é convite. Você vai interná-lo. Obriga-o a internar. Faz contato com o psiquiatra e programa isso. Ele contou, vó, foi lá, vó, conversei com ele, o senhor falou que o titio não está bem. E está dizendo que ele precisa ser internado. Ah, meu filho, muito bom ele ter falado isso, filho. Porque eu vou te falar uma coisa, estou nos meus quase 80 anos, meu filho, eu nunca vi o seu tio desse jeito. Ele está perturbado, ele não está bem. Pois é, vó, então nós vamos fazer o seguinte, como ele não vai aceitar internar, fiz contato com um amigo que é psiquiatra, ele me indicou uma empresa, essa empresa trabalha com ambulância. Vó, no meio da semana, dia tal, 5 horas da manhã, a ambulância vai parar aqui. A senhora abre a casa e vão entrar aqui os enfermeiros para levar. Ah, meu filho, pode deixar. Tudo marcado. 5 horas, a ambulância chegou, ela abriu e desceram da ambulância 3 guarda-roupas. 3 massas de homem. Na hora que ela indicou o quarto, chegou do lado dele, colocou a mão no ombro dele, ele reagiu. Não reage, não. Isso não é um assalto, você está sendo levado para tratamento. Deram uma injeção nele, que no hospital a gente chama de sossega-leão. Deram sossega-leão nele e ele dormiu. Quando ele acordou, ele estava internado no hospital psiquiátrico. Ficou internado lá 30 dias. 30 dias. Saiu de lá e ele avisou que ele não iria fazer isso, que ele não iria morrer, onde já se viu o sobrinho dele tomar essa atitude, o psicólogo tomar essa atitude, onde já se viu que absurdo, ele não iria fazer isso, que ele estava só brincando. E aí me chegou essa informação. Eu falei, olha, não brinca com a gente não. Brincou com a pessoa errada. Eu costumo colocar que tem 2 pessoas que a gente não mente nessa vida. Primeiro, um amigo. Você escolhe o amigo que você quiser. Se ele é seu amigo, não minta para ele. Ou então não precisa escolher como amigo. E o segundo, o psicólogo. Não mente, não.
Você paga a consulta, marca o horário, conta uma história e é tudo mentira? Não vai? Então não vai. Não brinca não. Aí ele mentiu com a pessoa errada. Internamos o sujeito. 30 dias. Ele saiu de lá com ódio mortal de mim. Mas que capeta está vivo até hoje. Ah, então valeu. Foi bom ter internado. Aí vieram os éticos. Emerson, mas isso não é ético. É verdade, não é ético. Mas Linda Castro, quem é da geração Educação Moral e Cívica, que está aqui nesse auditório, a maioria de nós, OSPB, né? A Educação Moral e Cívica e OSPB, nós aprendemos lá, lembra daquela dupla, os Caturens da década de 70? Aquela dupla de irmãos? A Linda, ela desencarna por anorexia. E internaram nos hospitais. Ela esteve no hospital de Londres, um dos hospitais mais sofisticados da Inglaterra, e ela não conseguiu sair do seu estado de anoréxica e desencarnou com menos de 20 quilos. Uma cantora absolutamente linda, que formava dupla junto com o irmão. E não conseguiram fazer nada. Então, muitas vezes a gente fica naquela relação de, não, mas eu vou conseguir convencer, eu vou fazer, eu vou, e acontece alguma coisa e a gente não tomou providência nenhuma. Eu ficar com esse paciente e depois, se ele fizesse mesmo, como que eu ia lidar com isso? Ah, mas pode ser que ele não fizesse. Nós temos que sair desse conceito. Quem fala, não faz. Porque quem fala, faz. E quem não fala, também faz. Então nós temos que tirar esses conceitos e começarmos a trabalhar de tal maneira que nós vamos esgotar todos os nossos recursos para ajudar essa criatura. Esgotados os recursos, a nossa consciência está tranquila. Entre eles, uma internação. Mas aí vem o outro lado. O que acontece com aqueles que se suicidam? Relata para nós Emmanuel, também no livro O Consolador, ele coloca para a gente que a pessoa que se suicida, o primeiro pensamento, o primeiro sentimento é a decepção ao ver que não morreu. É o primeiro, é a decepção por não encontrar a morte. O segundo é a dor do crime que cometeu. Tanto que o Emmanuel coloca para nós que esta pessoa, ela vai tendo acesso à dor. Se ele atentou contra a própria vida por um tiro, ele começa a sentir esse tiro no corpo. Se ele atentou contra a própria vida saltando no rio, ele começa a ter a sensação de afogamento e vendo o rio passando sobre os seus despojos. Se ele atentou saltando na linha do trem, ele começa a sentir as dores das linhas férreas estraçalhando as rodas do trem, estraçalhando no contato com as linhas férreas o seu corpo. E Emmanuel vai descrevendo episódio por episódio. E aí ele fala, a terceira sensação é a pessoa estar ainda presa no corpo físico, vendo o seu corpo sendo verminado e apodrecido lentamente. Ele coloca que é um dos sofrimentos mais terríveis de serem assistidos pelos espíritos, o sofrimento daquele que se suicida. Todos os casos são assim? Não. Para cada caso, um caso. No geral, é assim que ocorre. Além dessa colocação de Emmanuel, nós vamos ter Memórias de um Suicida. O Memórias de um Suicida coloca para nós que a pessoa que promove, ela passa por todas essas situações. Por todas essas. Ah, mas se cada caso é um caso, a avaliação é de Deus, ela não é nossa. Ela não é nossa. Vou pegar um outro exemplo. Um amigo, ele era um irmão, ele saiu com o seu irmão mais velho, que estava namorando, que estava casado, um irmão mais velho. Esse amigo, ele estava com a namoradinha dele lá e eles foram para um acampamento. O irmão mais velho, a turma toda lá reunida, todo mundo acampando e tal, estava esse amigo com a namoradinha e o mais velho com a noiva.
que já iria se casar, desculpa. O mais velho que já estava casado com dois filhos pequenos, todo mundo no acampamento. O mais velho precisou de um instrumento lá no fusquinha dele, ele foi lá na área do estacionamento para pegar o que precisou para montar a barraca. Abriu o porta-luvas do fusquinha e achou uma arma. E aí ele gritou para o pessoal: pessoal, roleta russa! O pessoal gritou: não faz isso não, não faz isso não. E ele apertou o gatilho. Tinha uma bala no revólver e essa bala ganhou o ouvido. E ele desencarna na hora, o que seria uma brincadeira, ficou trágico. Passaram-se os anos. Esse irmão, que era o caçula, que estava com a namorada, se casou com aquela namorada. Daí, eles tiveram 3 filhos. O filho mais velho tinha problemas graves de ouvido. Ele não tinha certeza se poderia ser o mais velho. Ele não tinha certeza. Mas ele foi descobrindo algumas situações. Quando o filho dele estava com aproximadamente 3 anos de idade, caçula, ele foi na casa da cunhada, a viúva. Ele foi na casa da cunhada com a esposa, o filho de 3 anos, e aquela viúva já tinha 2 filhos adolescentes, na faixa ali de 15, 17, 18 anos. Na hora que ele foi lá visitar a viúva, o garoto de 3 anos, quando viu a tia pela primeira vez, ele abraçou a tia, beijou a tia, mas que saudade que eu tenho. E ele começou a falar de palavras de saudade com a tia, não queria sair do braço dela. Na hora que ele viu os 2 primos vindo para a sala para cumprimentar o tio, e conheceu o garoto que estava na faixa de 3 anos, ele já saiu do braço da tia, foi lá, abraçou os primos e tal, começou a chamar os primos: vão brincar comigo, vão brincar, e abraçava e beijava. Aí esse pai começou a estranhar: será que o meu filho é o meu irmão? E problemas graves no ouvido, e fazendo consultas médicas, desenvolveu uma pele que crescia extremamente dolorosa, saía pelo canal auditivo, ia crescendo, ia para a cirurgia e recuperava, passava alguns meses, começava de novo, e ele sentindo dores de ouvido e a pele vinha. 4, 5 anos, ele sempre visitando a tia e esse sobrinho com um amor pela tia. Só que numa das vezes ele foi visitar a tia e a tia estava lá, com o namorado. Na hora que o menino viu, com 5 anos de idade, a tia com o namorado, ele partiu para cima do namorado, mas ele batia, ele agredia. E aí esse pai do garoto chegou e pediu uma orientação na reunião mediúnica. E falou com ele: olha, meu filho, nós vamos te dizer, é aquilo que você já sabe, porque em momento de sonho, você pediu insistentemente para ajudar o seu irmão, e a providência divina fez uma concessão, porque sentiu que o seu desejo era nobre, e o seu irmão está de volta. Faz o melhor que você puder por ele, porque as pessoas não nascem com programação de suicídio, não nascem, mas quando chegar na idade que ele cometeu o crime, uma mínima dificuldade, ele poderá se proporcionar de novo o suicídio. Ele poderá. Não existe programação de suicídio, mas quando não dá conta de dificuldades, a pessoa se promove ao crime. É tão grande, o sofrimento é tão grande, que a filha, por exemplo, se estiver para engravidar, ela aborta naturalmente. Se eu me suicido hoje, e a minha filha vier com uma gravidez daqui 4, 8, 15 anos, a chance de eu conseguir vir é remotíssima. Porque a dor que eu provoco no meu núcleo familiar é tão intensa que ela passa a ter o chamado aborto natural. Porque vai vir toda a sensação de sofrimento do crime que eu cometi e as abandonei. Oi, Biliane. Oi, Emerson. Prazer, nós estamos aqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós. A gente fala muito do suicídio consciente ou voluntário, mas eu queria que você falasse um pouquinho para nós com relação à questão do suicídio inconsciente e involuntário.
O suicídio que muitos de nós cometemos diariamente através dos vícios da bebida, do fumo, das drogas, da nossa vida desregrada, e o que acontece conosco no plano espiritual e o que fazemos também com relação à questão da profecia. Sei que você tem até para uma palestra, né? Mas vamos lá. Isso dá um seminário. Quando a gente coloca lá, porque nós estamos falando de suicídio direto, mas essa outra maneira é o chamado suicídio indireto. E é aquele que a pessoa, olha, não existe, eu posso trazer a explicação que for, eu vou trazer algumas situações, mas não existe explicação melhor do que assistir o filme Nosso Lar. Aliás, deixa eu fazer uma enquete aqui. Quem assistiu Nosso Lar, levanta a mão. Maravilha, abaixo. Tá ótimo. Porque veja, o filme Nosso Lar mostra, o filme já começa mostrando a tela de sofrimento onde André Luiz está inserido. E quando ele está envolvido no sofrimento do umbral, o que ele escuta veemente, constantemente? O que ele escuta? Suicida. E ele se indigna. Como eu era suicida? Como? É claro que eu não era suicida. Eu fiquei entre a vida e a morte após uma incisão cirúrgica na parede intestinal. E ele continuava escutando, suicida, suicida. Enfim, no filme vai mostrando para nós que ele estava envolvido com situações de suicídio. Mas no livro, no capítulo 4 da obra Nosso Lar, ele está conversando com Clarencio e o médico Henrique de Luna, que no plano espiritual o avalia. E aí o médico coloca para ele assim, meu filho, que pena que você veio por suicídio. E ele fala, suicida eu? Eu fiquei entre a vida, a mesma coisa que ele falava para os obsessores, ele estava falando para os mentores. É claro que eu não suicidei, claro que não. E aí, explica, deixa eu te dizer, por que você veio por suicídio? E aí, gente, eu vou perguntar para vocês, quem leu o livro, quem viu o filme, vai me dizer. 5 situações levaram André Luiz para o plano espiritual. Quais são as 5? O que André Luiz estava envolvido aqui? Bebida. Sífilis, doença venérea. Cigarro. Não, cigarro ele não fumava, não. Vocês estão doidos para botar um cigarrinho na boca dele. Ele não fumou. Ele não fumou. Tá certo? Cigarro é um mecanismo de suicídio, mas o André Luiz não fumou. Mas no filme ele fumou. Exatamente, no filme. É uma alegoria do filme. Mas ele não fumou. Da mesma forma que no filme aparece Emmanuel, mas no livro não tem Emmanuel. Da mesma forma que chega aquela senhora que vai conversar com o médico, com o orientador Clarencio, no livro, pedindo proteção para os filhos na terra, no filme mostra conversando com o ministro Genésio, não é Genésio, no livro mostra que é o Clarencio. Genésio aparece depois no livro, no início ainda não. Então aparecem algumas alegorias. Então foi o álcool, a sífilis, que mais? A gula, o que mais? O orgulho está na linha geral, que nós vamos falar daqui a pouco. O estresse, que é a cólera, e o câncer. Ele alimentou a célula cancerígena em função do estado emocional perturbador. E aí nós estamos vendo aqui, ele escutou o tempo todo, suicida, suicida, suicídio indireto. É o suicídio indireto. Mas aí o que ele fala para o mentor espiritual? Mas eu bebia socialmente. A resposta do mentor: você foi médico na terra, meu filho, você sabe que não existe bebida social. O álcool faz mal. Pronto, acabou. Não, mas é só toda sexta. Você passa 30 anos bebendo toda sexta. Não, é só socialmente. Agora, você imagina, a pessoa vai promovendo para si o mal-estar e lá na frente vem a destruição das suas células. E essa destruição vai provocar a morte. Mas tem médico que indica um vinhozinho, uma pinguinha assim, só para poder abrir o apetite no almoço, e eu costumo colocar. Olha, se você estiver sem apetite no almoço, fica sem almoçar. Para que vai beber para poder abrir apetite? Não, estou sem apetite para almoçar. Fica sem almoçar que você vai ver como é que você vai jantar. Que beleza que vai ser.
Ah não, eu vou tomar uma para abrir o apetite do almoço, tomo outro para abrir o apetite da janta, eu tomo outro para abrir o apetite do almoço. Todo dia toma 2 para abrir apetite. Isso é alcoolismo, gente. Ah, mas acontece que eles me indicam lá o vinho, que o vinho faz mal. O vinho faz bem. Um pouquinho de vinho faz bem. Olha, o que faz bem não é o vinho. O que faz bem é o resveratrol, que é um componente que a gente encontra na uva, na azedinha. O povo que não andou no mato, sabe a azedinha? A gente comia, ela crescia junto com a gabiroba. Você conhece a gabiroba? Ou danada de frutinha gostosa. Então assim, comia a azedinha, depois comia a gabiroba. Comia a azedinha, comia a gabiroba. A azedinha tem um resveratrol. O amendoim tem resveratrol. A uva tem resveratrol. Ah não, mas mandou tomar o vinho. Aí eu prefiro o vinho. Mas se mandar comer quiabo, jiló, batata, beterraba, ah não, isso eu não gosto. Isso tudo está lotado de proteína, de vitamina. Não, mas eu prefiro o álcool. Então, aquele teor alcoólico, ele vai trazer prejuízos. E assim, as chamadas pequenas drogas. Né? Nós estamos dando exemplo do álcool, assim também o cigarro. Assim também a maconha. Então, a pessoa vai se lesionando. Daí a um tempo, o retorno ao plano espiritual, ele está manchado com inúmeras situações de dor no outro lado. Está claro? Ah, mas nós temos que fazer por onde evitar? Temos que fazer por onde evitar. Nós aí volta a questão da Nice, prepararmos os nossos filhos para serem bem-sucedidos e não bem resolvidos. Os adolescentes estão envolvidos com excessos de toda ordem. De toda ordem. Nós temos índices graves de suicídio entre 15 e 29 anos. É o maior índice de suicídio, está nessa faixa etária. A hora que aparecem os problemas, eles não dão conta de resolver. Como não dão conta de resolver, e aí eles acham que a solução é a morte. Quando não promove a morte, promovem os excessos. E começam a beber, e começam a usar droga, que é o chamado suicida inconsciente. E ainda tenta justificar socialmente. Um pouquinho só, não tem problema. Oi. Pode. Você citou aquele caso que o rapaz suicidou pela 11ª vez, e citou esse outro rapaz aí que ele foi filho do irmão, que depois, quando ele tivesse tipo 15 anos, sei lá, ele poderia acometer o suicídio novamente. Quem pratica o suicídio, ele é suscetível a novamente repetir. Outras encarnações a repetir? Olha só, quem pratica o suicídio corre risco de repetir nas outras encarnações? Corre o risco. Ele corre o risco, gente, por quê? Porque quando a pessoa se suicida, a exceção do suicida impulsivo, que não sabe o que o levou e simplesmente ele se atira, por exemplo, no mar, ainda assim este também corre risco. Por quê? Porque o suicida normalmente o faz quando está diante de um problema. Quando chegar lá aos 18, 25, 32 anos, que chegar o problema, porque se eu me suicido hoje, nós estamos em 2018, o livro Memórias de um Suicida coloca pra gente que uma pessoa, ela vai sofrer as consequências do engano que ele cometeu de 50 a 200 anos e às vezes até mais. Raul Teixeira coloca 1, 2 ou mais séculos. Ou seja, se eu me suicido hoje por um problema X, 2018, 2118, eu ainda estou colhendo as consequências do engano que eu cometi. Para chegar depois, pode ser 2068, porque 50 anos depois, pode ser, dependendo da minha maturidade. Mas eu vou sofrer as consequências do engano que eu cometi, isso é a opção da obra. Aí eu vou chegar no ponto em que eu estava quando eu parei o meu movimento evolutivo buscando o suicídio. Ou seja, lá para 2118, eu vou chegar no ponto que eu estou hoje. Então eu demoro mais ou menos 100 anos, talvez 2 encarnações, vivendo outras situações constrangedoras que eu criei. E aí eu tenho a chamada tendência, o que não significa que eu tenho que atender.
Nós temos inúmeras tendências negativas, inúmeras, mas nem por isso a gente vai lá e faz. Que a gente tem vontade, mas que tem vontade, tem. Mas não é porque eu tenho vontade que eu vou sair. Agora eu vou quebrar todos os carros que eu estou com raiva, eu vou agredir todas as pessoas que eu estou com inveja, eu vou bater no fulano porque ele me traiu. Eu não vou sair agredindo, mas que eu tenho vontade, tenho. Mas eu vou guardar. Porque no passado eu já fiz isso, eu não vou repetir. No suicídio entra também a vontade. E aí vem a luta da pessoa que se suicida. Quem se suicidou há 2, 3, 4 encarnações atrás, a luta deles é imensa para não repetir a atitude diante de um sofrimento. Por isso é que a gente não pode dizer que quem fala não faz. Ou quem não fala uma hora faz. A gente não sabe. A pessoa pode falar ou não falar, mas existe o risco que a gente não sabe o que ela tem de bagagem aí atrás. Tá claro? Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta mediante os dados que o senhor apresentou. 1 milhão de suicídios por ano. Esses dados, a predominância desses dados entre Oriente e Ocidente, qual que é a predominância maior em estatística? E outra é uma relação do suicídio inferenciado. Aqui, por exemplo, na região centro-oeste, nós devemos ter, nesse último ano, mais de 15 assassinatos de mulheres. E todos esses assassinatos, a maioria do parceiro, do marido, do noivo, ele também cometeu suicídio depois do assassinato. O senhor tem essa estatística, por exemplo, em relação ao Brasil, a mim, sobre o feminicídio e o suicídio? Olha só, em relação à relação feminicídio e suicídio, eu não tenho nenhuma informação. Nada li a respeito. E a informação, a média, 1 milhão de pessoas por ano, é uma média trazida por nós pela Organização Mundial de Saúde, e eles não fazem distinção se acontece mais no Oriente ou mais no Ocidente, até para não haver induções. Então eles não fazem, eles colocam uma média mundial. E olha, a década de 60, de 70, de 80, 90, era proibido passar esses dados. Era proibido passar esses dados. Eles começaram a abrir no século XXI porque começou a avantajar demais. As coisas começaram a acontecer demais, sem nenhuma orientação. Por isso que hoje nós temos o Setembro Amarelo. Existe um mês onde casas espíritas, templos budistas, a igreja católica, as igrejas protestantes, todos estão falando a respeito do suicídio. As escolas estão falando contra o suicídio. Porque aparece nos jogos virtuais induções ao suicídio. Mas olha, no século XX era proibido de falar por causa do suicídio por imitação. Goethe fala pra gente na filosofia sobre o suicídio por imitação. Você ter aquela pessoa envolvida com situações de privilégio no campo social, muitas vezes no campo da aparência, no campo artístico, e se aquela pessoa se suicida, ele sai levando seguidores, que é o chamado suicídio por imitação, que ele não foi aprofundado por Emily Durkheim, mas Goethe faz essa colocação. Então, o que a Organização Mundial de Saúde fez? A partir do século XXI, liberou os dados, liberou as pessoas, liberou as instituições para falar, explicar, cada um na sua concepção. Agora, eu não li relação com o feminicídio. E cabe aí para todos nós fazermos essa pesquisa. Cabe aí uma pesquisa. A gente não pode colocar se tem ou não relação com o feminicídio, porque eu não tenho essa informação de forma técnica. E eu prefiro, quando a gente passar as informações, a gente passar de forma assegurada. Porque a gente sabe que se nós quisermos pesquisar, é importante que a gente vá na fonte. Tudo bem? Pode falar. Veja bem, quando a gente fala pode, existe esse pode, a gente tem que ter cuidado, porque senão fica parecendo que a pessoa irá cometer de novo. Não, pode vir assim, né? Existe uma possibilidade. Então, será
Não. Ele tem vontade mesmo. Não. Porque o suicida, aquele que cometeu o suicídio de forma direta, ele, quando a gente fala que existe uma possibilidade, é também de forma direta. Isso aí é o prazer que ele tem no vício. E aí tem um outro dado. Então, esse vício, o reencarnado não pega desse que morreu com esse vício, Ele traz uma predisposição ao vício. mas o que reencarnou esse espírito não tem nada a ver. Não, aí veja bem, se eu tenho envolvimento com alcoolismo no meu passado, tá? Eu tive envolvimentos graves com alcoolismo e desencarnei lá, eu era inveterado no álcool, eu tinha 40 anos de álcool. Nessa encarnação, eu já venho com problemas graves na área gástrica. Na área gástrica. Por quê? Porque eu lesei a área gástrica com o álcool. Ah, mas tem chance de eu vir com o corpo perfeito. Olha, eu posso nascer com ele perfeito, mas quando eu tiver com 27 anos, ou 35 anos, ou 43 anos, eu vou começar com um problema na área gástrica, que aí eu tenho que evitar um alimento daqui, outro alimento dali. O próprio álcool, que eu já estou inveterado nele, eu tenho que largar. Por quê? Porque eu desenvolvi esse quadro doentio no passado. Ou seja, eu comecei a me destruir lá atrás. E o esforço que eu faço de melhora é que vai me ajudar no movimento de evitar as situações viciantes, no exemplo do álcool. Pode ser, então, uma pessoa que tenha câncer de estômago, que nunca bebeu, nunca fez nada, e ela pode ter esse prazer. Aí já é outra situação. Só está doido de fazer um seminário, né? Se ela está lá com câncer de estômago, não, eu vou te contar. Não, eu vou te contar, senão não sai sem resposta aqui hoje não. Então, se ela está com câncer de estômago, pode ser uma situação, hoje ela está no movimento vitimado por aquilo que ela violou. Pode, claro. Mas por ela ter desenvolvido um câncer, ela vai observar o estado íntimo dela. Por quê? Porque pelo estado íntimo, se ela é uma pessoa que acumula rancor, cólera, antipatia, mágoas, e ela está com dificuldade de engolir, mas ela vai engolindo porque não conversa, porque não bota para fora, não busca o diálogo, não cede àquilo que o outro está colocando, e ela vai estragando o seu aparelho gástrico. E aí vem o câncer de estômago. E não tem vínculo nenhum com o álcool. Aliás, tem uma aversão ao álcool. Tá claro? Mas não tem aversão à mágoa. Pode ser, pode ser. Pode falar. Emerson, a gente pode acertar, ter como verdadeira a afirmação que a indução só pode ser feita para a gente se realmente a gente já tiver um índice de pensamento daquilo. Por exemplo, se eu não tenho nenhum tipo de pensamento suicida, não teria como um espírito me induzir ao suicídio? Poderíamos. Isso que você colocou é assertivo. Se eu não tenho nenhuma predisposição, olha, eles não vão perder tempo comigo e estar me falando para fazer uma coisa que eles sabem. Aí eu tenho lá obsessores de passado que sabem que eu não tenho essa tendência. Eles não vão me levar para esse caminho porque não vão ter sucesso. Eles querem me destruir aonde eu tenho dificuldade. Eles já me conhecem 5 séculos de convívio comigo. Eu estou numa luta para melhorar e eles não querem que eu melhore, porque senão eu me separo, eles começam a me obsidiar. Eles não vão me induzir, por exemplo, eu não tenho nenhuma tendência à cocaína, eu não tenho nenhuma tendência à droga. Nós vamos falar na cabeça do Emerson até eu morrer, mas não vai ter jeito não. Tá? Então eles vão me levar aonde eu tenho alguma predisposição. Aí o que eles fazem? Eles vão avaliando as nossas dificuldades e encontram a nossa faixa vibratória. Eles sabem que eu tenho movimentos, por exemplo, de ira, aonde eu já matei por ira, por raiva. E aí vão aproximando de pessoas que vão me provocando aquele mal-estar e eu vou insuflando o meu estado íntimo, aonde eu perco o controle. Tá claro? Por quê? Porque eu já tenho essa predisposição aí há 2, 3 séculos atrás. Tá? E por isso é que a gente coloca que reencarnação é movimento reeducativo. Aquilo que eu não fixei no passado, eu tenho que tentar fixar agora, porque o movimento é de melhor. Tudo bem? Oi. Quando a gente fala a respeito da pessoa desencarnar, quando a gente perde uma pessoa querida, a gente escuta muita coisa, né? Coisas boas. Deus quis assim,
chegou a hora dele, foi melhor que ele não sofreu, né? Sempre tem gente falando coisas boas, nem tão boas assim. Agora, quando uma família perde uma pessoa que suicidou, você como espírita, como psicólogo, o que te falar? Como ajudar essa família? Porque a gente está falando do suicídio, mas e a família de um suicídio? Né? Será que a família sabia, esperava, né? Como ajudar? Eu tenho um caso na família muito triste, e eu tento ajudar minha prima, assim, eu mando mensagens engraçadas, eu chamo ela para passear, mas o fato em si, eu não sei como abordar, né? Às vezes ela fala, eu falo alguma coisa, mas a gente não sabe, a gente não está preparado para poder ajudar, né? Então, o que você sugeria, assim, que a gente pode fazer para ajudar uma família assim? Quando a gente fala em ajuda, a gente tem que ficar atento que nós estamos falando em ajuda e não resolução. Porque, veja bem, gente, é inenarrável o sofrimento daqueles que ficam. Inenarrável. Mas o que eu posso oferecer? Eu vou oferecer o meu ombro. Se a pessoa quiser conversar sobre o assunto, olha, eu vou falar do assunto. Porque a pessoa pode colocar para a gente, inclusive ela está carregando uma dor, que se a gente também entrar naquela, não vou falar sobre isso não, já passou. Às vezes a pessoa está carregando uma dor, porque ela viu o sofrimento há um mês antes, e não fez um movimento de aproximação, não fez um movimento de ajudar, e ela está carregando a dor da culpa, está carregando a dor do remorso, a dor de ter assistido e não deu conta de ajudar. Então, eu vou ouvir essa pessoa. Depois que eu escutar e ela chorar, eu vou indicar, se eu ver que ela pode perder o controle por isso, eu vou indicar um acompanhamento na casa espírita, ou no templo. Ele é católico, eu vou indicar que trabalhe dentro da igreja, que tenha atividades de doação. Por quê? Porque está oferecendo alguma coisa dele ali para aqueles que estão sofrendo. Porque aquele que ele perdeu, que está sofrendo do outro lado, ele pode oferecer apenas a oração. E aí, depois de conversar, de escutar, eu vou sugerir ela, vamos fazer uma prece pelo seu irmão? Vamos fazer uma prece pelo seu filho? Porque, olha, não tem como a gente falar que mesmo com suicídio, não, mas ele está bem, né? Porque ele era uma pessoa boa, eu não vou mentir. Está claro? Ele está bem. Não, olha, é possível que ele esteja envolvido em situações de dor. Mas vamos fazer uma prece, que a nossa oração ajuda. Gente, e nós não sabemos o tanto que ajuda. Nós não sabemos. Uma prece que a gente faz ajuda. Tá claro? Então eu vou escutar e depois eu vou oferecer a oração. Vamos fazer junto? Vamos ler uma página? Vamos ler uma obra do Emmanuel? Uma página que a gente lê, vamos ver a informação que a espiritualidade está trazendo para nós. É uma forma de conforto. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, no capítulo 30, no capítulo Imprudência no Trânsito, conta uma situação de um jovem. Olha, ele já, desde a adolescência, ele estava envolvido com as reuniões na casa espírita. Desde a adolescência, com os jovens, com as atividades da casa. Quando ele tirou carteira e ele teve condição de comprar carro, ele comprou o carro. Sempre corria com o carro. Sempre trocava o carro com um motor mais potente, corria. E as pessoas falavam, fulano, não precisa correr tanto. Fulano, não precisa você fazer isso. Fulano, e ele, não, mas eu gosto, que não sei o quê. E eu assumo muitos compromissos e corria de um lado, corria para o outro, corria. Na reunião mediúnica chegou a orientação para ele não exigir mais do que a máquina pode oferecer. Utiliza a máquina como instrumento de trabalho e não de aventura. Ele escutava isso na reunião mediúnica e ele corria. Enfim, 38 anos, um acidente. Veio o acidente e ele desencarna. Ele desencarna e os amigos do movimento espírita estavam no velório. Estavam no velório e começaram a colocar, pois é, né? Nossa, agora a gente entende por que ele corria tanto. É porque ele sabia que ia ter vida curta. É aí por isso que ele corria daquele jeito. Corria de um lado, corria para o outro, assumia muita coisa, ele já sabia. Que Deus o tenha e tal. Esse é o comentário no velório. Aí vem o comentário do plano espiritual. Hermance Dufour, Odilon e Inácio Ferreira começam a comentar. Que bom que o movimento espírita está falando dessa maneira. Mas ele veio para o lado de cá por suicídio. Ele programou, quando esteve conosco, viver aproximadamente 70 anos numa vida sem agravos na saúde.
Por volta dos 70 anos, estava programado um leve problema cardíaco, aonde o levaria para uma internação, e alguns meses depois ele retornaria para o plano espiritual. Mas, em função de não escutar as orientações dos encarnados, e nem nossa, ele chegou 32 anos antes. 32 anos antes. E aí, suicídio. E aí o Odilon, conversando com o Inácio, fala para ele assim, a vantagem do bem-estar que ele está recebendo é porque o movimento espírita que está no velório faz orações e vão emitindo pensamentos positivos, falando dos trabalhos que ele se envolvia, a correria, mas era para o trabalho, era aquilo. Então isto o favorece. Favorecer não é a solução, é o alívio. Então ele tem um alívio. Então o que a gente vai fazer com aquele familiar? Explicar, convidar para a leitura. Se eu estou envolvido com a religião, eu vou convidar para a religião que eu estou professando. Vão comigo, e a gente vai se aproximar de oferecer o melhor que a gente puder oferecer. Mas não é necessariamente a solução, mas vai ser um alívio para o encarnado que dirige a oração e para o desencarnado que em sofrimento também a recebe. Está claro? Oi, filha. Quando a gente convive com os parentes da gente, da mesma casa, e um te dá uma dica mais ou menos, tipo assim, parece dar a entender que ele está querendo se suicidar. Como entender se ele realmente está falando verdade ou se ele está chamando a atenção? Sem rodeio. Se ele falar uma frasezinha que nos deu a entender, já fala logo. Ô fulano aqui, você está pensando em morrer? Vai no assunto. Olha só, eu vou pegar um exemplo de hoje, antes de vir para cá. A última paciente que eu atendi hoje, a última paciente, era uma garota, com 10 anos de idade. Sabe o que ela fez essa semana na escola? Ela furou o braço dela com caneta. Ela furou o braço dela, de sangrar. Ela furou. Aí eu perguntei para ela, filha, como é que foi a sua semana? E ela começou a narrar para mim e ela falou assim, mas assim, não foi muito boa não. Eu falei, me conta o que aconteceu. E aí ela pegou e falou assim, eu furei, assim, eu machuquei. Eu falei, como que você machucou? Ela contou, eu furei o meu braço. Você furou como? Com caneta, com uma gilete que eu achei, eu furei. Foi um acidente assim, você bateu? Eu já sabia, gente, que ela chegaria nesse assunto, porque a mãe passou uma mensagem para mim na quinta-feira, falando que a escola chamou por causa desse quadro. E eu falei assim, eu não preciso me preocupar. Falei com a mãe, eu não preciso me preocupar. Ela gosta tanto de mim, que ela chega e conta tudo. Então ela chegou, eu falei assim, mas você machucou como? Você deixou a caneta em pé, o gilete em pé, e de repente você esqueceu, foi lá e bateu uma mão assim? Ela falou assim, não. Eu falei, então como que foi? Eu fiz assim com o meu braço e fui lá me espetando, depois peguei o gilete e dei um corte. Então peraí, agora eu estou entendendo. Você queria morrer, é isso? Ela falou assim, fui direto. Não tem rodeio. Você queria morrer. Então eu preciso entender por que você queria morrer. Você está infeliz? É só ela e a mãe. É só ela e a mãe. Não tem parentes, é ela e a mãe. Você está infeliz? Você está triste? Olha a resposta dela. Eu sou um peso para minha mãe. Eu falei, peraí. A sua mãe já te falou isso alguma vez? Não. De onde você tirou isso? Eu entendi isso. Minha filha, me conta como é que você entendeu isso. Eu preciso entender como é que você entendeu. Aí ela falou assim, a minha colega, eu falei, qual é o nome da sua colega? Ana Flávia, tudo bem. A sua colega, o que sua colega fez? A minha colega tentou fazer isso com ela e sangrou, porque ela falou que ela é um peso para a família dela. Mas a sua colega escuta isso dos pais dela? Escuta. Mas você não escuta isso da sua mãe? Não escuta. Então a sua colega é um caso que a gente tem que pensar nele depois. Vamos ver você primeiro. Você nunca escutou isso da sua mãe? Escutou? Não. Mas aqui, eu sei que minha mãe paga as coisas para mim. Ela paga médico, ela paga escola, ela paga passeio, ela paga viagem, ela paga terapia, ela paga. E eu sou um peso para minha mãe. Então, se eu morrer, ela vai ficar sem peso. É verdade. Então eu vou te contar uma outra verdade. Sua mãe paga tudo mesmo para você. Inclusive a sua terapia. Você sabia que sua mãe paga? Eu sei que ela paga, por isso eu falei isso aqui.
a empresa que sua mãe trabalha paga junto com sua mãe. Sabia disso? Uai, é? Sabe o colégio que você estuda? A empresa paga quase 70% da mensalidade. Você sabia? Uai, é? Sabe aquele médico que você foi porque você tem problemas de pele, sua alergia está grave? Sei, a empresa paga quase 70% da consulta. Você sabia disso? Ela falou assim, nossa, eu não sabia disso. Eu falei assim, olha, a empresa da sua mãe é outra mãe. Então você tem duas mães. Uma você pode chamar até de vó, porque a empresa da sua mãe é uma vó. Você sabe por quê? Olha só, quando a sua mãe engravidou de você e você nasceu, sua mãe foi lá e pediu demissão para cuidar de você. E aí o seu pai desencarnou, quando você estava com 3 anos, a sua mãe procurou a empresa e a primeira coisa que a empresa fez foi contratar a sua mãe de novo. Já tem 7 anos que sua mãe está lá, que a sua mãe é muito boa profissional. E a empresa é uma mãe. Eu falei, nossa, minha mãe nunca me falou isso. Eu falei, mas você perguntou? Ela falou, não. Eu falei, pois é, mas comigo você está conversando. Por que você não perguntou isso para sua mãe também? Ela falou, é mesmo, né? Só tem 2 pessoas que eu confio, na minha mãe e em você. Eu falei, você podia ter feito esse movimento com ela, não sabe chegar a mim. E muito menos se furando. Ai, que horror. Ou seja, se a gente for direto, nós quebramos esse paradigma. Eu não posso falar. Como é que vai ser? Eu vou falar. Vou botar para fora e quero que ele coloque para fora também. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Tá claro? Esse movimento a gente tem que estar se dispondo. Tudo bem? Tá bom? Então, olha só. Para a gente encerrar, eu vou contar uma historinha para vocês que vai ficar para a nossa reflexão. É uma historinha que eu gosto porque ela faz parte do dia a dia nosso, né? Uma lenda. E aí alguns já conhecem e outros vão fixar e vão levar isso. Se vocês não lembrarem de nada do que a gente falou aqui hoje, não, está gravado. Se não lembrarem, está gravado. Mas ainda assim, se não pedirem a gravação, guardem a história. Um homem tinha 3 amigos. Ele dava a sua vida para estes 3 amigos. Certa vez, ele foi convidado pelo tribunal divino que estava na consciência dele, porque ele ia participar do seu julgamento. E ele foi atrás do primeiro amigo. E o primeiro amigo disse para ele assim, olha, eu não vou com você, porque eu tenho muito medo deste juiz que vai te julgar. Mas eu pago todas as despesas da sua viagem. Sem perder a esperança, o homem foi até o segundo amigo. E o segundo amigo disse para ele assim, olha, eu também tenho medo desse juiz que vai te julgar. Mas eu te levo até a porta do tribunal e você entra sozinho. Meio desolado, o homem foi até o terceiro amigo. E o terceiro amigo disse para ele assim, eu vou com você. Eu vou me sentar junto de você e se for preciso, eu entro na sua defesa. Os 3 amigos deste homem, quando a gente é convidado pelo tribunal divino, que está dentro de nós, para participarmos do nosso próprio julgamento na hora da morte, o primeiro amigo é aquele que paga todas as despesas da nossa viagem, o dinheiro. Paga as flores, paga o túmulo, paga o caixão e ainda sobra para quem quiser brigar. É o primeiro amigo. O segundo amigo é aquele que nos leva até a porta do tribunal. O tribunal é o sepulcro. E quem nos leva? A família. A família não nos acompanha, nos enterra, mas a gente entra sozinho. O terceiro amigo que nos acompanha e senta junto de nós, se preciso for, são as boas ações. Então Emmanuel coloca para nós que o bem que a gente fizer em toda parte é nosso advogado de defesa em qualquer lugar. Independente da dor que o outro esteja, vamos oferecer o melhor que a gente puder. É a nossa parte da boa ação. E se nós estivermos em dor, vamos buscar ajuda, vamos buscar tratamento. Na casa espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, ainda que a gente busque ajuda, não nos contentemos com as orientações verbais. É muito pouco com todo o potencial que a gente tem. A pessoa nos ajuda, nos oferece e a gente se disponibiliza para trabalhar em favor do próximo. São as boas ações, é o nosso advogado de defesa para o futuro. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenham valido a nossa palestra de hoje à tarde. Até o retorno, excelência.